Boa tarde, pessoal. Então, olha só, como pode ser uma dúvida de várias pessoas, vou fazer aqui uma fala bem rapidinho para vocês com relação às perguntas da atividade de hoje, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu pedi que vocês, primeiro, número um, identificassem quantos e quais são os elementos que funcionam como agentes na proposta de intervenção de Ana Clara Socha. O que eu quero na número um? Que vocês, olhando lá na conclusão, procurem agentes. Quem participou, quem viu os vídeos e a apostila relativa à conclusão, sabe o que é o agente e a proposta de intervenção, tá? Porque o agente são, digamos, são pessoas ou instituições responsáveis por fazer cumprir a proposta de intervenção, tá ok? Então você tem que procurar lá na conclusão dela sobre quem ela jogou a responsabilidade de ajudar no cumprimento, na execução, em pôr em prática a conclusão, a proposta de intervenção dela, tá ok? Na número 2, eu pedi para destacar do parágrafo de conclusão o trecho responsável por fazer a retomada da ideia principal. Eu quero que você tire o trecho, uma frase, em que momento ali da conclusão escrita dela existe uma relação entre essa parte da conclusão dela e a tese dela. Então você vai ter que fazer o quê? Olhar o texto dela que está completo aí e ver em que momento, e lembrando da tese dela, óbvio, né? Procurar a tese e olhar que parte da conclusão dela está diretamente ligada com a retomada, né? Com o fato dela fazer uma reflexão na conclusão sobre a tese dela. Então você vai olhar lá, peraí, qual é a tese dela? E depois você vai fazer o quê? Olhar que parte da conclusão poderia servir de retomada, de relembrar ou de reforçar a tese dela. Isso que eu pedi. Tem que olhar para a tese dela e olhar para a conclusão dela e ver em que momento da conclusão ela está mostrando para a gente que ela está retomando, que ela está reforçando a tese dela, ok? Número 3, eu pedi que vocês, né, olha só, esse trecho aí, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Esse trecho específico da conclusão estabelece relação direta com qual dos argumentos apresentados por ela. Mais uma vez, gente, vocês vão ter que olhar para o texto todo. Vai lá no primeiro parágrafo da redação da Ana Clara Socha. Vai lá, eu botei o texto inteiro como segunda página aí, terceira página da atividade de vocês. Então, olhem o texto completo, vão lá na introdução, né, que é o primeiro parágrafo, onde a gente coloca a tese, cita primeiro argumento e cita segundo argumento, ok? E se vocês tiverem dificuldade, olhem lá no nosso texto, no nosso exercício, nosso vídeo de correção também do primeira atividade, do formulário, porque lá eu conversei com vocês sobre todas as perguntas que eu estava fazendo sobre o primeiro, segundo e terceiro parágrafos. E lá, inclusive, eu conversei com vocês o que era a tese, o que era primeiro argumento, o que era segundo argumento dela. A gente está trabalhando com uma conclusão da mesma redação que a gente está trabalhando, que trabalhou no exercício anterior, tá bom? Então, a redação é a mesma. Então, aquilo que a gente comentou sobre o primeiro, segundo, terceiro parágrafo no exercício, no formulário, agora também pode servir para vocês. Por isso que eu falei que para responder essas questões, vocês precisariam estar remontando, estar olhando, buscando ajuda em tudo que a gente viu até agora. Por isso que é um exercício que vai demorar um pouquinho mais. Você tem que olhar tudo que você fez antes, as videoaulas, os exercícios, para te ajudar a responder essas perguntas agora, tá bom? Então, aí é basicamente você saber onde está o primeiro argumento dela, e isso eu conversei muito com vocês na hora da correção do formulário, e olhar aí a conclusão que eu deixei agora para a gente trabalhar, tá? Olhando essa conclusão agora, você vai fazer o quê? Você vai olhar para a conclusão e vai identificar em que momento específico da conclusão, em que frase da conclusão, em que trecho da conclusão, ela está reforçando, né, o argumento dela. O primeiro, no caso, essa trechinha aí eu quero saber, esse aí, ó, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Essa frase dela na conclusão está relacionada a qual dos argumentos dela? Aí você vai olhar lá você pode inclusive olhar agora aí
né, abaixo, né, desce a página, olha aí no texto completo dela, na redação completa, e vê se esta frase que eu destaquei no número 3 aí está relacionada a qual dos argumentos dela, tá bom? E lembrando que os argumentos sempre vão estar, como é que eu vou dizer, resumidos, apresentados no primeiro parágrafo. Então, vai lá olhar no primeiro parágrafo dela, tá? E no número 4 eu pedi, podemos afirmar que a proposta de intervenção analisada cumpre todos os requisitos para garantir uma pontuação máxima? E aí você vai analisar o seguinte, eu conversei com vocês o que é uma boa proposta de intervenção, não foi? A gente falou aí disso na videoaula 3, né? Na dissertação argumentativa 3, que falou basicamente sobre qual é a importância, quais são os elementos, tudo que a conclusão tem que ter, não foi? Então, vocês vão dar uma olhadinha também nessa última videoaula da conclusão. Peguem também essa última videoaula, principalmente, porque esse exercício é baseado na última videoaula. E vão lá dar uma olhadinha no que eu preciso ter em relação à proposta de intervenção. Já que a proposta de intervenção ela é responsável exatamente por toda a minha pontuação, né? A minha pontuação de 200 pontos nessa questão, né? Nesse critério aí, nessa parte do Enem, eles vão avaliar a minha proposta de intervenção. Eu conversei com vocês isso principalmente no último vídeo, tá? Na última videoaula, que é da dissertação argumentativa 3. Então, vocês vão olhar se a redação, ou por que a redação da Ana Clara Socha, né, conseguiria pontuação máxima. O que aquele áudio, aquele vídeo, aquela videoaula nossa tem a ver, né? Tudo que a gente explicou sobre a importância da conclusão, inclusive da proposta de intervenção, diante de tudo que a gente explicou lá, a redação dela, a conclusão dela se encaixa? Será que ela teria pontuação máxima? E por quê? Tá? Você lendo aí a dissertação dela, lendo esse trecho, principalmente da conclusão, você pode afirmar que ela conseguiria nota máxima. E por quê? O que a conclusão dela tem de importante que a gente conversou lá na última videoaula da conclusão, tá? Com relação à videoaula que a gente fez a dissertação argumentativa 3, tá? Que foi o trecho principalmente focado na conclusão, tá bom, gente? E não se preocupem, porque amanhã a gente vai estar postando a resolução dessas questões. Na verdade, eu vou estar postando para vocês o formulário para vocês preencherem com as respostas de vocês, tá ok?